Olá, bem-vindos a mais uma etapa da nossa disciplina Gestão da Qualidade. Bom estar com vocês mais uma vez para que possamos compreender melhor o conteúdo através da videoaula. Espero que vocês tenham assistido e postado suas dúvidas e sugestões no nosso fórum. Bem, vamos lá. A nossa aula 5, ela fala sobre as 7 ferramentas estatísticas da gestão da qualidade. Essas ferramentas, elas são divididas em dois tipos de ferramenta, em ferramentas de oportunidades e ferramentas estatísticas. O que são as ferramentas de oportunidades? São aquelas que você identifica um problema, identifica uma situação que você pode trazer uma solução e essa solução se transformar em uma oportunidade. Por exemplo, num processo fabril, identificou-se que há um problema de falta de equipamento, que está prejudicando o processo, prejudicando a qualidade e até a flexibilidade na produção. Esse problema, esse fato, essa causa, ela pode se tornar uma oportunidade, porque a partir do momento que você se transforma, identifica aquele problema, você vai tentar solucionar, melhorar. E aí, quando você melhora, você está tendo uma oportunidade de sucesso, uma oportunidade de melhor qualidade. E as ferramentas de estatísticas são ferramentas que fazem uma contabilidade, um cálculo dos problemas, das situações. Então, você pode ter, por exemplo, uma linha de produção, 20 produtos, de 100 produtos, 20 não saíram totalmente dentro dos padrões, dentro das normas de qualidade. Então, esses produtos, eles apresentaram algum defeito, alguma coisa que não está nos moldes traçados para a nossa qualidade. Então, são fatos estatísticos. Então, você calculou quantos que tiveram esse problema. Depois nós temos lá, que nós colocamos para vocês, as 7 ferramentas. Nós pautamos uma a uma. Das 7 ferramentas, nós temos aí, seguindo a ordem que eu coloquei no caderno, o fluxograma. Bom, é bem tranquilo a questão do fluxograma, porque o fluxograma, ele indica quais são as ações que você vai fazer. Às vezes os alunos confundem os nomes, né? Organograma e fluxograma. O organograma é aquele que fala da hierarquia da empresa. Tem a diretora, as gerências e os demais funcionários alocados que remetem uma subordinação aos demais. Então, ele fala sobre a subordinação da empresa, a hierarquia. Já aqui, o fluxograma, ele vai traçar, através de desenhos, através de figuras, ele vai traçar as ações. Então, você tem aí, por exemplo, no exemplo que eu coloquei para vocês, tem o início, né, da atividade, da tarefa, logo tem fazer a conferência do material. Então, aquele funcionário, ele sabe qual é o próximo passo que ele vai ter que desempenhar na sua função. Depois ele verifica, está ok? Se está tudo bem, qual é o próximo passo? Por aí vai. Então, é uma figura, uma gravura que identifica quais são as tarefas que você vai desempenhar. Bem tranquilo. O segundo aí, nós colocamos o diagrama de causa e efeito, conhecido também como espinha de peixe ou até mesmo Ishikawa, que é um diagrama que tem esses três nomes, né, nomenclaturas que vocês podem encontrar aí diversificados. Então, você tem aí, ele avalia e relaciona o efeito de todas as possibilidades de causa. Então, todas as causas que podem acontecer em todos os processos, ele avalia. Ele avalia como um todo. A gente até colocou uma espinha de peixe aí para vocês terem noção como que funciona. Então, ele vai analisar tudo para saber a causa e o efeito daquilo ali. Porque você não pode analisar só a causa e o efeito no final do processo. Você tem que analisar todas as fases, e é exatamente isso que o diagrama de causa e efeito traz para nós. Depois nós colocamos aí para vocês, o terceiro é a folha de verificação, bem fácil também, é uma planilha que você coleta os dados que foram verificados. Então, voltando ao exemplo da linha de produção, suponhamos que será feito sapatos. Esses sapatos da linha de produção, você vai colocar na planilha quantos saíram com defeito,
quantos não foram, não saíram com a coloração correta, teve algum problema na hora da tintura. Então, isso vai ser colocado aí na planilha. Então, tudo isso nós vamos desempenhar uma análise, porque através da planilha você vai analisar e ver quantos erros estão acontecendo, o que fazer para corrigir esses erros e tentar verificar de perto, diante desses resultados, algo para melhorar, para que isso não aconteça mais. Depois nós temos o quarto aí, que é o diagrama de Pareto. Ele mostra todas as causas de um problema e o monitoramento. Então, ele vai mostrar um a um quais são as causas e monitorar para saber. Aí ele já está enfatizando, ele não está só nos números, ele está enfatizando mais o que está acontecendo, o porquê daquele defeito, o que está acontecendo naquele processo. Então, eles utilizam gráficos, esses gráficos normalmente mostram oscilações. Suponhamos que eles façam um gráfico lá, onde mostra que no turno noturno acontece mais defeitos de um produto. Então, no matutino, a média de produção é boa, no vespertino também, mas no noturno há um problema de defeitos. Então, você vai verificar o que está acontecendo. Os trabalhadores, nesse período, eles ficam mais cansados, a luminosidade. Então, ele faz uma análise da situação. Depois nós temos o histograma, que é um pouco parecido, só que o histograma ele vai trabalhar um gráfico de barras. Vocês vão ver o gráfico aí no exemplo do caderno. E ele trabalha com uma série de dados, uma série de situações. Por exemplo, eu coloquei um gráfico para vocês que fala sobre atraso. O que envolve atraso? Várias situações envolvem o atraso. Doença, de repente a pessoa trocou de setor, ainda não foi habituada com o horário daquele setor, de repente a pessoa, a locomoção dela tem algum problema, ela está fazendo uma viagem, alguma coisa que ocasionou esse atraso de presença de um funcionário. Posso ter atraso também de produtividade. Por que está tendo um atraso na produtividade? São várias causas que podem ocasionar. Trocou o maquinário, trocou a mão de obra. O que está acontecendo? O modelo do produto é diferente do que a empresa tem o costume de fazer. Então, tudo isso são uma série de situações que está causando aquele problema específico. Por isso que o histograma ele se diferencia dos outros, dos demais. Depois nós temos aí o sexto, diagrama de dispersão. Ele mostra o que acontece com uma variável quando a outra muda. Então, nesse caso, ele trabalha com duas variáveis. Nós mostramos o outro tem uma causa, né, um efeito com várias possibilidades de causa, várias causas que geram aquela falta, né? Nesse aqui, ele vai trabalhar com dois dados e vai relacionar os dois. Então, de repente, ele vai pegar um funcionário e um tipo de atividade. Ele vai relacionar duas questões em uma produção, em uma linha de produção, por exemplo. Então, é o diagrama de dispersão. Ele vai de duas a duas até conseguir chegar numa análise final, uma análise geral. Nesse caso, ele não está trabalhando com uma série de dados, ele está trabalhando com dois dados apenas. E o sétimo aí, carta de controle. Verifica se o processo, se ele está sob controle, né? Por exemplo, a gente tem aí uma média, eu posso colocar aí o processo inteiro. Depois que eu fiz aquela análise lá, geral das faltas, aí eu vou colocar essas faltas, ela está numa média aceitável da organização, ou está acima da média, está um número de faltas muito acima do que se esperava. Se eu fizer uma média para a empresa inteira sobre a presença e o número de faltas, qual é a apresentação disso? O que isso representa para a organização? Está representando além do esperado, menos do que o esperado ou está no esperado? Então ele vai tentar analisar como um todo, se aquilo ali de fato é um grande problema, um problema mínimo ou algo, ele vai verificar o processo como um todo.
E com isso, pessoal, nós fechamos a nossa aula 5, que trata sobre as ferramentas, né, estatísticas da gestão da qualidade. Espero vocês da aula 6 e até mais. Bons estudos!